que vai estar fazendo uma transmissão simultânea em 3 páginas. Então, são problemas técnicos do ao vivo. Boa noite. Aqui é Vitor Paulo. Eu sou agente da Pastoral da Sobriedade. Hoje estamos fazendo uma live sobre o que é Pastoral da Sobriedade, o que nós somos, quem nós somos, e falar um pouquinho sobre ansiedade. Para começar, a gente vai fazer uma introdução do que é Pastoral da Sobriedade. Então, Pastoral da Sobriedade foi um grupo criado, né? Foi um grupo desenvolvido desde 1994 pelo Papa João Paulo II para ter uma ação concreta da igreja para o problema das drogas. Naquela época, o Papa João Paulo II convocou o cardeal da saúde para que se o pessoal entendesse o que fazer com relação ao problema das drogas, do álcool e de outras compulsividades. Na época, o Papa João Paulo II convocou o cardeal da saúde e foi já verificar logo de cara que não era um problema da pastoral da saúde, porque havia outras atividades a serem ingressas para atuar no problema de álcool e drogas e de compulsividades. Então, se resolveu fazer uma pastoral própria, onde notou que o problema da pastoral da sobriedade, embora lide com problemas clínicos, problemas médicos, problemas de saúde, é um problema social. É uma pastoral que lida com problemas sociais. Então foi necessário criar-se uma pastoral específica para isso. Isso foi em 1984, 85 foi instalado na Europa e no Brasil chegou em 1998, numa Assembleia dos Bispos, que foi colocada a Pastoral da Sobriedade em atividade aqui no Brasil. Mais tarde, em 2007, a Pastoral da Sobriedade se tornou um organismo da CNBB, um organismo social. Justamente é uma pastoral que trabalha no social, trabalha para ajudar as pessoas e compõe um organismo da CNBB. Na nossa paróquia, a nossa pastoral surgiu em 2005. A primeira reunião foi feita em 2 de fevereiro de 2005 e hoje nesse ano nós estamos completando 15 anos de trabalho na paróquia. A Pastoral da Sobriedade nada mais é que um grupo de autoajuda para tentar ajudar na recuperação, na inserção social, na prevenção de pessoas não só dependentes de álcool e drogas, mas também de outras compulsividades. Isso é uma diferença que a Pastoral de Sobriedade já traz, porque outros grupos de autoajuda são muito específicos com relação a álcool, com relação a drogas ou outros tipos de dependências. A Pastoral de Sobriedade é mais eclética. Além de ela trabalhar com o próprio dependente, ela também trabalha com a família. Ela também trabalha com a família. Então, no grupo da Pastoral da Sobriedade, tanto o dependente quanto o familiar, eles vêm até a pastoral para poder receber o tratamento. Porque não é só o dependente que é problemático. O familiar, aquele codependente, aquele que convive com o problema da dependência, ou com a pessoa que é dependente, também sofre muito. E também precisa de ajuda e de orientação. Até porque é essa pessoa que vai muitas vezes conduzir o dependente à recuperação. Aí vocês podem estar me perguntando o que é não dependência, né? O que é não dependência além de álcool e droga? Jogo compulsivo, sexo compulsivo, internet, compra compulsiva, né? E outras coisinhas, e outros tipos de compulsividade, até, por exemplo, tem uma dependência que chama tricotomania. Ou se o que é isso? Arrancar o cabelo quando está nervoso. Isso é uma dependência, uma compulsividade. Vigorexia é outro tipo de dependência. Pessoas viciadas em exercícios físicos. Todas essas dependências e compulsividades acarretam problemas na vida social da pessoa, problemas não só clínicos, como psicológicos e psiquiátricos, como também problemas sociais. Tudo em exagero dá problema. A pessoa começa a te dar atitudes repetitivas. E essas atitudes repetitivas vão ocasionar em doenças e vão ocasionar em problemas sociais da pessoa. É aí que atua a pastoral da sobriedade. Tá? Nós vamos também falar essa noite também sobre ansiedade.
até em tempos de pandemia. Eu não sei se as pessoas estão muito ansiosas para sair na rua, né? Acho que sim, que ninguém gosta de ficar trancafiado. E a gente vai explicar um pouquinho o que é essa ansiedade da gente buscar, né, a, a liberdade, né? Só peço desculpas antecipadamente por não ter entrado no horário. Nós tivemos um probleminha técnico com relação à entrada, à nossa entrada na live, por isso que atrasamos um pouquinho. E a gente pede muitas desculpas às pessoas que estão nos assistindo. A Pastoral de Sobriedade ela trabalha em 5 linhas de atuação: prevenção, intervenção, recuperação, reinserção social e atuação política. Prevenção é justamente a atuação para prevenir, palestras, tentar evitar que as pessoas entrem nas compulsividades. Intervenção é justamente quando a pessoa começa a fazer uso de droga, mas ainda não tem uma dependência. Recuperação é justamente quando a pessoa já tem uma dependência instalada e precisa não só do grupo de autoajuda, mas como médico, psiquiatra, assistente social, terapeuta, para buscar a saída desse flagelo, sair dessa situação de vítima dessa doença, que é uma doença. E a reinserção social e familiar é justamente a reentrada da pessoa. Muitas vezes a pessoa tem que reaprender a viver. É difícil, é complicado. Depois de um trabalho de dependência, de um trabalho de assistência. Então é necessário que a pessoa passe por um período de recuperação e o codependente também. Tá? E também o familiar também precisa desses. Ah, precisa também de uma ajuda para poder compreender melhor a doença dependência. Já é uma doença já admitida pela Organização Mundial da Saúde. As dependências são uma realidade. E eu vou te falar tanto em pandemia, mas na verdade a dependência já é uma pandemia que ocorre há muito tempo. Infelizmente as pessoas não admitem. Mas na verdade a proliferação de dependentes e as pessoas que morrem por dependência, que às vezes é muito difícil de identificar, é muito grande. Agora, a Pastoral de Sobriedade também trabalha com os 12 passos, que a gente chama de técnica Minnesota. Como tem outros grupos tradicionais, a Pastoral de Sobriedade trabalha com 12 passos, e esses 12 passos são os passos que a cada semana é feita uma reunião, e essas reuniões, cada um usando um tema específico, para que a pessoa comece a trilhar um caminho de recuperação, comece um caminho de recuperação, de libertação do problema das drogas. Então, em suma, é isso. Nós normalmente fazemos nossa reunião às quartas-feiras, às 8 horas da noite, no grupo da Tajuda. A gente recebia tanto familiar quanto os dependentes. Infelizmente, por problema da pandemia, estamos afastados, mas mesmo assim nós fazemos a live toda quarta-feira, vivenciando e mostrando o passo da pastoral. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer por aqui, pelo esse canal. Se possível, a gente pode ir respondendo as perguntas que mais sejam oportunas. Sobre pastoral da sobriedade, esse é o resuminho. Agora a gente vai falar sobre o tema ansiedade. Quem que se considera ansioso? O que é ansiedade, na verdade? Se fala muito em ansiedade, 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 mas muitas vezes as pessoas nem sabem muito bem como é e por que são assoladas por ela. A ansiedade, justamente, às vezes a pessoa tem preocupações, muitos pensamentos, é muito acelerado o pensamento dela com relação a um problema X que tem na vida dela, mas ela tem atitudes exageradas, que na verdade esse problema é muito menor do que ela mesma visualiza, que ela percebe. A percepção dela é muito sensível com relação a um problema que ela tem, por exemplo, de contaminação. Todo mundo está recomendando você sair na rua, lavar bem as mãos, usar máscara. Não é sair com uma roupa de proteção de radioatividade. Uma bolha. Tem pessoas que exageram com relação a essas preocupações, porque vai ficar doente. Tem pessoas que ficam muito preocupadas com isso. E com os problemas gerados com a pandemia, como, por exemplo, desemprego, que assola muita gente. Mas as pessoas ficam tão preocupadas e às vezes tão exageradamente tomando atitudes para evitar aquele problema ou aquilo que o preocupa, que acaba fazendo coisas exageradas e acaba tendo até
o dissabor de ter que vivenciar aquele problema que ela está tanto querendo evitar. Ansiedade é um exagero. E isso pode acarretar doenças. Pode levar a pessoa a transtornos obsessivos compulsivos e até a depressão. Por que isso? E também ao uso de entorpecentes para tentar amenizar, relaxar. Né? Começa a se utilizar de drogas, como fumo, como bebida, ou até drogas ilícitas como maconha e outras, para fugir dos problemas, para se dizer mais calma, mais livre. Nós preocupados com isso, nós estamos lançando um programa a partir da semana que vem, que vai se chamar Oficina de Sobriedade. Justamente é para o equilíbrio emocional das pessoas. A pessoa, quando não tem o equilíbrio emocional suficiente, ela fica suscetível a dependências e a outros transtornos e a outras doenças que podem tirar a pessoa da sua vida cotidiana, da sua vida normal. Por isso que a Pastoral da Sobriedade, além do grupo de autoajuda para a ajuda dos dependentes, numa atuação preventiva, como é uma das linhas de ação da pastoral, vai fazer um trabalho de equilíbrio emocional. Ela une justamente um trabalho de cunho religioso, ou seja, a gente vai fazer oração, vai fazer contemplação, vai fazer meditação, como também a gente usa uma técnica do renomado psicanalista Augusto Cury, onde a gente faz uma resenha do que está acontecendo conosco. Hoje eu faço até uma proposta para vocês. Eu tenho algumas perguntinhas que a gente coloca num teste inicial, quando a gente faz esse passo, para ver se você é uma pessoa ansiosa. Por exemplo, se você, dentro do seu padrão de qualidade de vida, você tem cansaço exagerado, você tem pensamento acelerado, pensa muito naqueles problemas, você tem insônia, você tem esquecimento, você tem desmotivação, desânimo, até certo ponto incontrolável, você tem diminuição do seu prazer sexual, tem baixa autoestima. A baixa autoestima é um problema. Não se gostar, não se perdoar. Medo. Medo de pegar doença, medo de perder o emprego, medo de sair na rua. Perda do prazer de viver. Tá achando tudo muito chato, tudo muito ruim e você não quer desistir da vida. Tristeza ou humor deprimido, ou seja, você já não tem, acha muita graça e toda piada que você faz é uma piada mal-humorada, uma piada dizendo que você vai ter um problema na vida. Às vezes muitas vezes a fé apoia você a ter uma motivação nova para a sua vida. Sofrimento por antecipação, um grande sintoma de ansiedade. Ai, já tô com... Nossa, vai acontecer isso aquela na outra semana, se acontecer, mas eu já tenho que me preparar. É uma cena cômica, parece uma cena engraçada, mas no começo da pandemia a gente via pessoas no supermercado comprando dúzias de pacotes de papel higiênico. Até agora não entendi por quê. Mas todo mundo estava achando que ia ficar preso em casa e não ia ter o papel higiênico na sua casa. Eu via pessoas com carrinhos e carrinhos de papel higiênico. Estou querendo entender até agora isso, mas tudo bem. Mas é uma ansiedade. Você vê como às vezes a gente fica ridículo. Né? Angústia. Muita dor. Né? Às vezes uma experiência passada pode nos trazer lembranças que podem nos prejudicar. Sentimentos de culpa. Você se perdoa? Você se perdoa por coisas que você fez no passado? Você se acha culpado por alguma coisa que podia ter mudado, feito, prejudicado alguém? Deus perdoa. O sacramento da confissão serve para isso, para limpar isso dos nossos corações. Uma dica. Solidão. Você se sente sozinho? Pode estar rodeado de gente, pode estar numa repartição com 100 pessoas na sua sala e mesmo assim você se sente só?
ideias de desistir da vida. São ideias depressivas. Isso tudo, essas perguntinhas que nós fazemos, se você tem mais de 3 sintomas desse, ou sente mais de 3 sintomas, fique em alerta. Você, além de ser uma pessoa ansiosa, pode ser que uma pessoa que já está entrando numa fase que precisa de um apoio, precisa de uma ajuda, precisa de religiosidade. A fé é muito importante nessas horas. Quando a gente está na nossa reunião, eu falo muito com as pessoas que estão na nossa reunião, a gente coloca Bíblia, gente, são quase 4 mil anos de experiência de pessoas que tiveram muita ansiedade, muita angústia e recorreram a Deus para poder sanear seus problemas. A Bíblia está aí para isso. Justamente são pessoas que, embora tivesse uma tecnologia completamente diferente da nossa, por exemplo, eles não tinham a live, não tinha a videoconferência como a gente tem agora. Mas os sofrimentos que elas sentiam eram iguais aos nossos de hoje em dia. Por isso que a Bíblia é um livro atual. Elas sentiam as mesmas coisas. E recorreram a Deus. A solução de Deus é diferente da solução dos homens. Mas tiveram solução. Quando tiveram fé. Isso é importante, a gente sempre tem em mente. A fé é muito importante nessas horas. Eu separei um trecho bíblico, eu vou pedir para vocês vou dar licença, que eu separei o trecho de Lucas 22, versículo 44. Entrando em agonia, Jesus orava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Tenho certeza, Jesus estava ansioso. Muito mais que isso, obviamente. Esse sintoma de suar sangue ocorre realmente. É verdade. Ocorre, é sintomático de pessoas com um estado muito grande de angústia. Jesus sabia o que ia passar. Ele sabia o que estava por vir. Ele estava no Getsemane nessa altura do campeonato, né? É duro, é difícil. Mesmo sendo a divindade que é Jesus, ele sofreu ansiedade. Ele sofreu uma condição depressiva enorme, porque estava na forma humana. Estava na forma humana. Aliás, eu coloco muito no grupo, Jesus é uma contradição interessante. Ele, na forma humana, nos mostrou como ser divinos. Ele é um exemplo de divindade na forma humana. Por isso que ele sempre falou que era o caminho, a verdade e a vida. Me siga, me imite, seja um imitador do que eu considero ser certo. Porque ele é o exemplo. Esse é o grande exemplo. Por isso que é nosso Deus. Mas ele sentiu ansiedade. Sentiu muito medo, muita angústia, pavor até. Porque sabia que ia sofrer padecimentos muito grandes. Muito grandes. E esses sintomas podem crescer para sintomas psicossomáticos, como o suor de sangue, aperto na garganta, dor de garganta, gripes assim repetitivas, diarreia, sudorese. Também são sintomas de ansiedade muito grande. Mas por que a gente tem ansiedade? Já pensaram nisso? Vocês já pensaram em decidir por que a ansiedade está te assolando? Pensem nisso. Por que você está sentindo ansiedade agora, nesse momento? Você está na sua casa, numa reclusão? Você está desempregado? Você está doente? Por que você sofre tanto? O que te dá medo? São perguntas que a gente tem que discutir com nós próprios. Essa briga anterior tem que ser sempre colocada. Por que isso? Porque justamente discutindo com nós mesmos, e aí a gente chama a intervenção divina, que a gente começa a refletir o porquê estamos fora do normal. A gente começa a perceber que estamos fora do normal, o quanto estamos fora do normal e como devemos
buscar o normal, o estado humano normal. Essa discussão interna, íntima, é muito importante para nós. Então a ansiedade, ela é brigada, ela é raciocinada. A evolução dos estágios psicossomáticos, ou psicológicos, ou psiquiátricos até, para os transtornos, para as dependências e como também depressão, a gente perde a capacidade de raciocinar. A gente perde a capacidade de se autoanalisar, se autoconhecer. A gente coloca muito no grupo que a droga é ditadora. Ela acha que só ela coloca para você que só ela é a sua solução. Então você faz uso de mim e você vai ter prazer eterno. Não é verdade. O prazer, esse prazer custa caro. E pode custar a vida da pessoa que tá acometida com a dependência. Justamente é essa análise interior que nós devemos fazer sempre quando estamos acometidos com algum problema. O interessante, a gente deu o exemplo do papel higiênico, né? Mas quantas pessoas que a gente vê, né? Ou não usando máscara. Quando a gente está no mercado, a pessoa passa perto da gente, a gente quer evitar. Isso tudo faz um quadro de neurose, né? A gente começa a viver a neurose da pandemia. A gente começa a viver ah, coisas que ainda não aconteceram na nossa vida. Eu coloco muito para o pessoal que quando o pessoal tem muita dúvida com relação às condutas humanas, que são sóbrias, a nossa Bíblia católica ela é agraciada com o livro do Eclesiástico, que é verdade tirado da Bíblia da Sabedoria de Salomão. O Eclesiástico coloca muitas condutas humanas que são de sobriedade para Deus e que Deus coloca para nós. O livro do Eclesiástico fala sobre o falador, o beberrão, aquele comilão, o que prolifera palavras que não devem ser proliferadas, né? O brigão, o violento. Então são autorreflexões. A Bíblia nos traz já esse parâmetro. Eu recomendo. Leia o livro do Eclesiástico na Bíblia. Estude, você faça esse estudo como se fosse um estudo bíblico. Vocês vão ver que muitas vezes falam, nossa, eu faço isso. Nossa, eu faço aquilo. Né? Você dá aquela risadinha assim e tal. Mas isso é bom porque a gente começa a ter uma auto-reflexão para se corrigir. Evitar aquele comportamento que não é só desagradável para quem está em volta. É desagradável para nós. A gente tem que começar a se gostar. Quando chega um dependente e fala assim, nossa, mas eu queria sair da dependência por causa da minha filha, por causa da minha mulher, por causa da minha família, é rato. Dependente sai de dependência por ele em primeiro lugar, por ele em segundo lugar e por ele em terceiro lugar. É egoístico mesmo. É ele que tem que sair pela vida dele. Ele tem que gostar dele. É. E quando a gente está deixando a ansiedade, as coisas do mundo tomarem nossa cabeça, nossos pensamentos, né, que a gente fica doido, na verdade a gente está deixando o mundo tomar conta de você. Você, isso a gente trata muito no nosso trabalho que nós vamos dar início semana que vem, você está saindo do palco da sua vida. Você está deixando o governador entrar na sua vida, você está deixando o presidente entrar na sua vida, você está deixando o prefeito entrar na sua vida, você está deixando a pandemia entrar na sua vida e reger a sua vida, você está deixando o desemprego reger sua vida. Quem tem que tomar conta da vida da gente somos nós próprios. Nós temos que liderar a nossa vida. Nós temos que ser líderes da nossa vida. Por isso que os quadros de ansiedade tomam conta de nós. E, infelizmente, a ansiedade é porta aberta para esses problemas que eu acabei de dizer. Quem está com algum problema de ansiedade, está sentindo alguma coisa que é desconfortável,
Eu convido vocês na semana que vem, a partir da quarta-feira, a ver nossos passos. Nos visite. A gente coloca leituras bíblicas, a gente coloca meditação, a gente coloca coisas práticas, que às vezes, muitas vezes são faladas na Bíblia, que podem tocar no seu coração, tocar na sua vida, fazer você mudar de vida, mudar de prisma, não deixar que as coisas tomem conta da gente. Quantas vezes a gente tem aquele problema familiar tão grande, né? Aí chega aquela senhora e fala, ai, mas o meu filho, ele faz isso, ele faz aquilo, ele não deixa droga, eu sou uma sofredora. Que eu já tive um pai que era dependente, meu avô era dependente, agora minha filha tem um filho dependente. Minha querida, normalmente a pessoa que tem um marido dependente porque tinha um pai dependente, você quis. Isso daí chama dependência emocional, tá, gente? Dependência emocional. Você quis agora que, como seu pai, você não mudou, porque você era jovem, inexperiente, agora que você está adulta, que você acha que você pode dominar, agora você vai querer alguém igual ao seu pai para mudar. É errado, você não muda essas pessoas. Mas você pegou aquele modelo, o modelo que você tinha do seu pai. E, obviamente, pela genética, você pode ter um filho que é dependente também. Então, quem procurou o problema? Você trabalhou esse problema na sua vida? A gente trabalha muito com, quando a gente fala em dependência emocional, a gente fala aquelas dependências de relacionamento. Aqueles ciumentos compulsivos, já ouviram falar? Aquela mulher que tem um ciúme desesperado, aquele homem que agride muitas vezes as mulheres por causa de um ciúme desesperado, embora não seja a causa central. Muitas vezes esse tipo de, de, de atitude é insegurança, falta de autoestima. A pessoa acha que só aquela pessoa que vai ser o esteio da vida dela pro resto da vida. Errado. Quem é a base da nossa vida somos nós próprios. A pessoa não se gosta ao ponto de ela subsistir. Ela depende de tudo, de todos ou de alguém. E sem aquela pessoa, quando ela vê a iminência de querer de perder essa pessoa, ela acha que o mundo dela vai acabar. Olha que ansiedade que essa pessoa está sofrendo. Que já está chegando ao ponto de um transtorno. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta através do chat, fiquem à vontade. Tá? A gente está aqui para responder, o que a gente puder. Se eu não conseguir, depois a gente manda inbox a resposta, não tem problema, ninguém é obrigado a saber tudo. Mas o importante é o esclarecimento disso. Quando a gente fala em ansiedade, principalmente nessa época de pandemia, que a gente vê muitas coisas acontecendo e realmente as coisas ruins estão acontecendo. Não é só as mortes que a doença está causando, né? A gente vê também o desemprego, a falta de trabalho, ou impossibilidade de trabalhar. Quantas pessoas estão reclamando? Eu não estou podendo trabalhar. Olha que triste, né? Olha que triste. Comércios fechando, né? Pessoas não só sendo demitidas, mas pessoas que são donas do seu negócio perdendo os negócios, né? A circulação de dinheiro que faz gerar economia tá se esvaindo, né? Enfraquecendo. Isso tudo realmente é para causar pavor, muito, confesso, é verdade. Mas a gente não pode deixar isso nos dominar. Isso não pode nos dominar. Jamais. Jamais. E isso tem que ser dominado. E como a gente domina isso? Um dos instrumentos? Fé. Fé nele. Fé nele. Ele morreu por nós, ele morreu por nossos pecados. Ele morreu para nos salvar. Ele não diz na Bíblia: vem, se o seu fardo está pesado, vem que o meu fardo está leve. Ele quer que você deposite no pé da cruz os seus sofrimentos.
A fé é a grande reabilitadora da nossa própria identidade. Por isso que a fé é importante. Como eu disse anteriormente, Bíblia é um livro atual porque mostra todas as ansiedades, a depressão. Moisés ficou depressivo, Elias ficou depressivo. Elias queria morrer, o grande profeta, aquele que apareceu para Jesus na transfiguração, pediu no momento da vida dele que estava sendo tão perseguido na sua vida, eu quero morrer. Quero morrer. Olha só o sofrimento que ele estava tendo. Moisés, você já imaginou levar aquele povo todo? E aí quando ele está trazendo 10 leis que Deus escreveu para ele com todo carinho e afeto, ele vai lá e vê um novilho de ouro. Todo mundo adorando um novilho. Que decepção. Era de chorar. É de sentar e chorar. Tanto é que quebra tudo e vai pegar outra. Vai pegar outras 10. Que não foram tão simpáticas quanto as primeiras, com certeza. Todos os personagens da Bíblia importantíssimos, principalmente esses 3 que eu citei, que para mim são basilares da nossa fé cristã, sofreram com depressão, com angústia, com dor. Jesus, depois que suou sangue, pede, Pai, se puder, afasta de mim esse cálice. Mas se for da tua vontade, eu beberei. Quer dizer, se tivesse outra solução para Deus, eu queria pular fora. Eu sabia que eu ia sofrer muito. E sofreu. Sofreu demais. Sofreu muito, muito mesmo. Quer dizer, olha o estado depressivo que Jesus se encontrava naquele momento. Então a gente não vai ter problema? Não. Deus falou que a gente, quem está rezando, falando assim, Deus me afaste aquele problema, está rezando errado. Deus nunca falou que a gente não vai ter problema. Está rezando totalmente errado. Deus sim te dá força para você enfrentar os problemas. Nós estamos num mundo de expiação. Nós estamos num mundo onde os problemas nos fazem melhorar. E o que nos faz melhorar? Quando a gente se aplica na fé de Deus, na fé cristã, a gente encontra soluções. Encontra o nosso verdadeiro eu em Deus. E aí a gente ganha força. Aí a gente ganha perseverança. Aí a gente ganha realmente pujança para enfrentar os problemas e encontrar soluções. Os beneditinos, eles têm um conceito cristocêntrico. Qual que é esse conceito? Senhor, do problema que eu estou vivendo, o que o senhor faria no meu lugar? Olha que batata quente. Eu estou tendo um problema X, problema mais íntimo da pessoa. Olha que oração forte. E recebe a resposta. A resposta pode ser dada de várias formas, tá? Aí é a forma de Deus. Deus que escolhe a forma que vai responder. Mas ele responde. Muitas vezes a gente não quer ouvir, né? Que nem aquele cara que estava se afogando na época do dilúvio. Estava tendo uma enchente. Aí ele falou, Deus vai me salvar. Ele subiu na casa lá e a água subindo. Aí veio um bote com o bombeiro. Sobe aqui, senhor. Vai embora. Não, Deus vai me salvar. Aí veio o helicóptero. Vamos lá, senhor. Sobe no helicóptero. Não, Deus vai me salvar. Aí chegou um cara com uma lancha. Vai cá que eu vou te salvar. Não, Deus vai me salvar. E a água subiu e morreu. Aí quando ele foi lá para São Pedro, falou assim, oh, Deus, você não me salvou, me deixou na mão lá. Eu falei, não, te mandei o bombeiro, te mandei o helicóptero, te mandei o cara da lancha, você não entrou? Quer dizer, tem dó, né? Deus fala de várias formas com a gente. Vai ter que abrir o nosso coração para entender a resposta de Deus. Mas isso é uma oração profunda, que eu sugiro que vocês façam sempre, quando está difícil, quando está complicado. O que Deus faria, o que Jesus faria no meu lugar na situação que eu estou vivendo. Isso é um grande desafio que a gente tem. Coloquem isso em mente, coloquem essa fé
Coloca essa perseverança na vida de vocês. Garanto que a ansiedade começa a passar. Aquele sentimento de angústia, ele diminui. Quando a gente acredita, quando a gente tem Deus no nosso coração, tudo passa. A gente vai conseguir. É importantíssimo ter Deus no coração e seguir os preceitos de Deus. Ler a palavra, fazer o estudo bíblico. A gente vai entender como pessoas como Moisés, Elias, mas eles eram enviados de Deus, eles viram Deus. Você não precisa ver Deus, mas você vai ver problemas, como eles viram. Você viu problemas, você vê problemas, porque eles também viram problemas, e problemas graves. Problemas de morte. O pessoal estava querendo pegar os caras de qualquer jeito. Imagine Moisés carregando uma nação inteira. E ainda a nação ainda fazendo coisa lá que desagradava a Deus e ele tem que intermediar o pessoal. Era dose, né? Imagina que situação. Moisés, um senhor de 80 anos, tinha que ficar intervindo pelo pessoal. É fácil? Não era. Não era mesmo. Problemático, muito problemático. E ele enfrentou. E nunca deixou a fé passar. Jó sofreu anos, perdeu tudo. Justamente a paciência de Jó é porque Jó teve perseverança e fé no Senhor, mesmo nos momentos mais terríveis da vida dele. Não deixou. Não deixou que as situações o dominassem. A ansiedade nasce quando você deixa as situações dominarem, quando você não é líder da sua vida, quando você não está regendo o teatro da sua vida. Essa é a grande dica. Quando a gente não está apoiado em um líder, num líder qualquer, que não seja Deus, obviamente, ou quando a gente não está apoiado em algum remédio, não está apoiado num trabalho, não está apoiado numa pessoa, nós estamos apoiados em nós mesmos, em Deus, os problemas não invadem nossa vida. Não invadem. Pessoal, hoje eu estaria vivendo o 12º passo, festejar. Nós estamos encerrando um ciclo. Normalmente no passo festejar, a gente faz uma festinha. A gente traz todo mundo traz um salgado, um doce, um refrigerante, obviamente, né? Não traz bebida alcoólica, obviamente. Refrigerante, suquinho. E a gente comemora o final de um ciclo, o final de 12 passos. Uns recuperados, outros tendo que continuar, outros familiares preocupados, mas tudo foi um aprendizado e tudo a gente não ficou no mesmo lugar. O importante de cada reunião é que a gente entre de uma forma e saia pensando em outra. A gente está evoluindo. E a passagem que eu coloco nesse passo festejar é das bodas de Caná. Para quem não conhece, foi a realização do primeiro milagre de Jesus. Por incrível que pareça, por ironia, Jesus transformou água em vinho. Aí muita vez está perguntando, você fala do pastorado sobre a idade, está falando de transformar água em vinho? Tem um problema, tem um porém. Quem chega em Jesus e fala, chegou a tua hora de fazer. E Jesus fala, mulher, não é minha hora. A mãe. A mãe é a mãe. Ela sabia que ele estava preparado. Mas por que ela estava com preocupação? Tem um contexto interessante para te colocar. Naquela época, quando os casamentos duravam uma semana, tá, gente? O casamento era muito longo. As pessoas vinham de muito longe para ir para os casamentos e passavam uma semana inteira lá comendo, bebendo, lá escutando música. A festa era o negócio era grande. Mas se faltasse alguma coisa no casamento, o costume judeu da época dizia que o casamento estava mal fadado a fracassar. Porque se já estava faltando na festa, quiçá na vida matrimonial. O casamento estava mal fadado ao fracasso. Maria, percebendo que o vinho tinha acabado, né?
Tanto é que tinha até o analista do vinho lá, né? O tal do mestre Sala. Você também ele não arrumava vinho nenhum, ele estava analisando se o vinho era bom ou era ruim, né? Também, também, ó. Pra você ver como é que era o negócio. Maria percebendo, e para não ficar essa pecha, para aquela família que estava se iniciando, pede a intervenção de Jesus para que o vinho voltasse, ou tivesse em abundância. A questão não era o vinho em si, mas era a bebida, a comemoração, era o suprimento da festa, porque tinha esse costume hebraico naquela época. E Jesus até banaliza um pouco, né, o pedido de Maria, justamente porque era uma festa. Né? Ele banalizou um pouquinho. Ele falava que não era a hora dele, não era bem isso. Mas Maria sabia a importância da solidificação da família desde o início. E dá aquele empurrãozinho no filho, né? Sabe quando a mãezinha dá aquele empurrãozinho? Vai, né? Faz. Ela fez. Deu o que deu, né? E até tem o mestre Sala lá, o Bidu lá, falando, não, porque agora normalmente serve o vinho bom, quer dizer, vinho bom no começo, quando os caras estão tudo bêbados, depois dá uma porcaria lá para os caras tomar e ninguém tá sentindo nada, né? Olha só que coisa. Você vê como a bebedeira não dá felicidade, a bebedeira faz a gente fazer papel de bobo. Desde aquela época, já 2.000 anos atrás, as pessoas bêbadas já eram feitas de bobos. E Jesus até coloca, faz um vinho de qualidade, mas ela fala que era um vinho muito bom. Então é justamente isso que a gente coloca, gente. Pessoal, a gente está encerrando nossa transmissão. Já são 9 horas. Eu agradeço muito a vocês. Quem quiser fazer perguntas para nós temos uma página no Facebook, Pastoral da Sobriedade, Basílica Menor Nossa Senhora da Boa Viagem. No Facebook, pode fazer as perguntas em box. Também temos um grupo, Pastoral da Sobriedade, Nossa Senhora da Boa Viagem também, que quem tiver algum problema com relação a dependência e compulsividades, pede para ser inserido no grupo e vai ser trabalhado dentro do grupo. E vamos vivendo nossos trabalhos. Obrigado a todos, uma boa noite, que Deus abençoe e um grande fim de semana a todos. Que Deus nos proteja, nos ilumine e nos conduza. Amém.